Bom dia, meus queridos. Então, mais uma aula aí de Física 1. Hoje nós vamos falar um pouquinho de impulso e colisões. Então, paramos de falar de forças, entre aspas, porque a gente vai continuar falando um pouquinho de força ainda. E continuamos usando toda a parte cinemática. Então, tudo aquilo que a gente viu desde o começo do ano, a gente continua usando, tá? Só que a gente vai acrescentando assuntos novos. Não é deixando mais complicado, é deixando as coisas mais simples de ser resolvidas. Né? Por mais que possa parecer que ficou mais complicado, mas é para ter deixado as coisas mais simples. Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar de impulsos e colisões. Ok? Então, vou aqui botar a nossa aula. Então vai começar a aparecer aqui a minha tela. O computador é meio lento, mas ele funciona. Tá? Peço desculpa pelo computador ali, né? Um pouquinho lento, porque provavelmente ele deve ser mais velho do que vocês. Então, por isso que não está tão rápido assim. Mas um dia já foi bom. Hoje não está tão bom assim, mas ele já foi top. Beleza? Então vamos falar um pouquinho de impulso e colisões. Então aqui eu tenho alguns exemplos, tá? Ali quando se chuta uma bola, a gente está acontecendo uma colisão entre o pé e a bola, e eu, através disso eu estou impulsionando a bola, estou fornecendo um impulso à bola. Quando eu estou jogando bilhar ou sinuca, né? Tanto faz o nome, quando eu bato com um taco na bola, também eu estou fornecendo um impulso para essa bola fazer uma colisão com novas bolas. E quando acontece uma colisão entre carros, é importante que a gente entenda como que aconteceu essa colisão, para resolver quem é o culpado, quem não foi o culpado, tá? Então, tudo isso entra nessa parte de impulso e colisões, tá? Então, a gente vai pegar todos esses exemplos que nós temos ali, né, e tentar simplificar, ou seja, tentar deixar isso de uma forma matemática, como que a gente está fazendo aqui embaixo. Então, a ideia da aula de hoje é mostrar como que a gente pega esses fenômenos do mundo real e transforma isso na linguagem da matemática para a gente conseguir resolver um problema ou um acidente como esse para identificar quem é o culpado ou não. Ok? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender uma grandeza que a gente vai denominar ela de quantidade de movimento. E para isso a gente vai chamar ela com essa letrinha aqui, o Q. Tá? Então, Q de quantidade de movimento. Ela também é chamada de momento linear. Tá? Então, tudo que vocês encontrarem, quantidade de movimento ou momento linear, é a mesma coisa. E a gente denomina ela como uma grandeza chamada Q. Tá? Essa grandeza Q é uma grandeza vetorial. Você lembra o que é uma grandeza vetorial? Ela tem que ter três coisinhas para ser uma grandeza vetorial. Ela tem que ter direção, sentido e módulo, ou seja, um valor. Então, a direção e sentido, né, é para onde que está apontando a seta. Tá? E o módulo é o quanto essa grandeza vale. Tá? E do que ela vai depender? Ela vai depender de duas coisas. Primeira, a massa e a velocidade. Como assim? Pense numa situação que eu tenho um caminhão e um carro, ambos vindo a 72 quilômetros por hora, como aqui está na imagenzinha aqui. Né? Vocês não vão ter que escolher qual que vocês vão ficar na frente. Nesse caso, qual que tem que ser? O caminhão ou o carro? Claro que vocês vão escolher o carro, porque tem uma massa menor, tá? Então, numa situação hipotética, entre ser atropelado por um caminhão ou por um carro, claro que a pessoa vai preferir ser atropelada por um carro, que ambos estejam na mesma velocidade. Claro que, se preferir, não seja atropelado por nada, né? Mas nessa situação hipotética, por que se escolhe o carro? Porque a massa do carro é menor. Sendo a massa do carro menor,
a quantidade de movimento desse carro é menor, ou seja, é mais fácil parar esse carro do que o caminhão, caso ambos tenham a mesma velocidade, ok? Então, a grandeza vetorial, ela depende da massa desse corpo e da velocidade que ele tem. Claro que não adianta eu ter uma velocidade baixa, ter uma massa baixa, mas ter uma velocidade muito alta, também se torna também a quantidade de movimento desse corpo é muito grande, tá? Então a quantidade de movimento ela é uma grandeza vetorial que depende da massa e da velocidade. Quanto maior a massa ou maior a velocidade, maior vai ser a quantidade de movimento, ok? Então para calcular o valor da quantidade de movimento é muito simples. Pego a massa e multiplico pela velocidade. A formulazinha está aqui, ó. Então, o Q, que é a quantidade de movimento, é igual a massa vezes a velocidade. Bem simples, tá? Uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Para onde que aponta essa quantidade de movimento, né? Se é uma grandeza vetorial, ela sempre vai apontar na mesma direção e sentido que a velocidade, tá? Então, se a velocidade está na horizontal do norte para o sul, a quantidade de movimento vai estar na horizontal do norte para o sul, tá? Ah, se está apontado para cima, a quantidade de movimento vai apontar para cima. Então, a quantidade de movimento tem sempre a mesma direção e sentido que a velocidade que esse corpo tem, ok? Então, essa é a quantidade de movimento, ou momento linear. Bem simples de calcular, tá? Outra coisa importante, sempre que a gente calcula essa quantidade de movimento, a gente vai usar em quilograma e a massa em quilograma, claro, e a velocidade em metros por segundo, tá? Então, caso seja dado em quilômetros por hora, transforme em metros por segundo. Nesse caso, para transformar, basta fazer o quê? Se vocês não esqueceram ainda, basta dividir por 3,6, que a gente transforma quilômetros por hora para metros por segundo. Nesse caso, 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo, ok? Então, entendemos que é a quantidade de movimento. Para entender melhor, a gente vai fazer um exemplozinho bem simples. Então, aqui, ó, vou ler para vocês. Suponha que a velocidade de um objeto obedece a seguinte equação. V igual a 16 menos 2t. Essa é a equação horária da velocidade, ok? Sendo a massa desse objeto igual a 3 kg, calcule a quantidade de movimento desse objeto no instante 5 segundos, tá? Eu não coloquei aqui, tá? Não foi colocado esse exemplo, eu copiei da internet. Eu não coloquei aqui, mas depois eu vou colocar que essa equação horária está no sistema internacional. Então, a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundos. Até o tempo ele deu ali em segundos. Então, para calcular a quantidade de movimento no instante de 5 segundos, eu tenho que fazer o quê? Calcular a velocidade no instante de 5 segundos. Então, aqui, ó, botei a formulazinha, aqui está a nossa resolução. Botei primeiro, copiei a fórmula e vi o que eu preciso. Para calcular a quantidade de movimento, preciso da massa, que é 3 kg, ele já deu, está direto. E preciso da velocidade. Mas ele não me deu a velocidade, ele me deu a equação horária da velocidade. Então, e me deu um instante que ele quer. Ele quer no instante de 5 segundos. Então, ficou fácil. Ó. V é igual a 16 menos 2. E no lugar do T eu vou colocar quem? O 5, tá? Então, ó, a equação horária que está aqui, ó, eu copiei e substituí no lugar do T os 5 segundos, porque ele pede no instante de 5 segundos, tá? Então, é muito importante vocês acompanharem passo a passo nas aulas, porque vocês estão vendo que eu sempre dou um retorno ali na parte cinemática, na parte de força. Por quê? Porque a física sempre, ela está sempre unida. Então, tudo que eu ensinei vocês vão usar até o final do ano, ok? Então, 2 vezes 5 dá 10, então 16 menos 10 vai dar os 6 metros por segundo, ok? Calculei a velocidade. Agora ficou fácil, só substituir a massa e a velocidade
Então, a quantidade de movimento ficou 3 vezes 6, que vai estar igual a 18 quilograma vezes metros por segundo. Tá? Então, olha aqui, ó, na unidade no sistema internacional, a unidade da quantidade de movimento é quilograma da massa vezes metros por segundo da velocidade. Então, aqui eu calculei a quantidade de movimento e botei a sua unidade respectiva. Ok? Bem simples. Tá? E agora, depois que a gente aprende a calcular a quantidade de movimento, tem o princípio da conservação da quantidade de movimento. Aqui diz o seguinte: em um sistema no qual a resultante das forças externas que agem sobre ele é nula, ou seja, não tem força externa nenhuma agindo sobre o sistema, tá? A quantidade de movimento total se conserva. Então, toda a quantidade de movimento que eu tinha no começo do meu sistema, eu vou ter no final do meu sistema. Por isso que eu tenho aqui, ó, quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Já dizia Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. Tá? Então, aqui a quantidade de movimento ela se conserva. Então, por isso que quando a pessoa dá um tiro aqui, o que acontece? Ela tem que estar com a arma bem apoiada. Se vocês observarem aqui, ó, a arma está bem apoiada aqui no ombro. Para quê? Por causa do que a gente chama de recuo. Tá? Esse recuo é devido à conservação da quantidade de movimento. Por quê? Porque agora nessa outra imagem aqui, ó, na hora que a pessoa está ao tiro, a bala sai na direção da flecha vermelha. Tá? E o que acontece? A arma, ela vai na direção da flecha azul contra o ombro da pessoa, porque ela recua. Isso tudo acontece porque existe a conservação da quantidade de movimento na hora do disparo. Então, se eu calcular a quantidade de movimento no exato momento antes do disparo, é zero. Por que é zero? Porque qual é a velocidade inicial da bala? Zero. Qual é a velocidade inicial da arma? Zero. Então, a quantidade de movimento é zero. Só que, depois do disparo, a minha bala vai numa direção em sentido, né? E a minha arma vai na mesma direção, só que no outro sentido. Pode ver que aponta aqui para trás, tá? A direção é essa linha que une, que passa aqui pela arma, tá? Então, esse aqui é um sentido, esse aqui é um outro sentido da mesma direção, ok? Então, a bala vai nesse sentido vermelho e a arma vem no sentido azul. Tá? Por que isso? Porque se eu somar a quantidade de movimento da bala mais a quantidade de movimento da arma, ela tem que ser zero, porque a quantidade do movimento inicial era zero. Tá? Por isso que a arma dá esse recuo, para que a quantidade de movimento seja zero. Como assim, professor? Eu estou somando dois números e vai dar zero? Claro, porque um número vai ser positivo e o outro vai ser negativo. Por que vai ser negativo? Porque olha a direção, ó. O sentido aqui está oposto. Então, se o sentido está oposto, a minha quantidade de movimento vai ter sinais opostos. Tá? Ah, professor, não entendi ainda. Então, vamos fazer um exemplo para ver se fica mais claro. Então, vamos aqui, ó. Vou pegar agora o exemplo de um canhão. Determine a velocidade do recuo de um canhão de 2 toneladas que dispara um projétil de 6 quilos a uma velocidade de 300 metros por segundo. Tá? Então, vamos lá. A resolução. Pela conservação da quantidade de movimento, podemos escrever que QI, ou seja, a quantidade de movimento inicial, é igual à quantidade de movimento final. Isso, claro, porque não tem nenhuma força externa agindo sobre a bala ali naquele momento.
ou o somatório, desculpa, na verdade tem força externa, só que o somatório de todas essas forças é zero, tá? Então vamos lá. Qual é a quantidade de movimento inicial? Para calcular a quantidade de movimento inicial, eu preciso saber a velocidade inicial e a massa desses corpos. Se a gente vê que tanto a bala como o canhão estão em repouso, porque não foi disparado ainda. Então, a quantidade de movimento inicial dele vale zero. Por isso que eu botei aqui, ó, QI igual a zero. Tudo bem? Agora eu vou calcular a quantidade de movimento final, QF, que vai ser igual a quem? A massa do meu projétil, tá? Vezes a velocidade dele, mais a massa do canhão, vezes a velocidade de recuo do canhão. Então, a massa do canhão, como é maior, eu botei M maiúsculo, tá? E a velocidade do canhão, como o canhão é maior, desculpa, como o canhão é maior, eu coloquei também o VR aqui como maiúsculo, tá? VR é a velocidade do recuo do canhão. Tranquilo? Então, substituindo aqui, eu vou ter QI igual a QF. Então, botei no caso do QI, botei o zero, e no caso do QF, eu botei o valor do QF que está aqui, né? Agora eu vou substituir os valores. Massa do projétil, 6, está aqui. Massa a velocidade do projétil, 300, está aqui. Mais a massa do canhão, que é 2 toneladas, já passei em quilos, tem que estar tudo na mesma unidade, então botei tudo em quilograma, vezes a velocidade do recuo, que eu não sei o que é o que eu estou procurando. Agora ficou fácil. Passei o 2.000 vezes VR para frente, ficou menos 2.000 vezes VR, igual a 6 vezes 300, que dá 1.800. Passei o VR, o menos 2.000 dividindo, PR é igual a menos 0,9 metros por segundo. Tá? Olha o sinalzinho de menos. O que esse sinalzinho de menos significa mesmo? Considerei a velocidade da bala positiva. Então, vamos dizer que a bala estava indo para a esquerda. Se meu canhão recuou, ele teve que ir para a direita. Então, o que apontava para a direita ficou com um sinal negativo. Tá? Ah, professor, mas como que eu sei? Não importa para onde para que lado foi atirada essa bala. Importa que esse sinal negativo quer dizer o quê? Que o sentido dele é diferente do sentido da velocidade do projétil, ok? Por isso que ele ficou com o sinal negativo, tá? Tudo bem? Então, a bala saiu com 300 metros por segundo, tá? Só que o recuo do canhão foi apenas com uma velocidade de menos 0,9 metros por segundo. Por que isso? Porque, claro, a bala do canhão tem uma massa pequena relativo à massa do canhão, que é quase 2 toneladas. Tá? Por isso que a, a velocidade do canhão, de recuo do canhão, é muito menor que a velocidade do projétil. Outra maneira de vocês entenderem, também é só pegar aqui, ó. Se eu multiplicar o 6 por 300, vai dar 1.800, né, quilogramas por metro por segundo. Se eu pegar aqui, ó, a massa do canhão, que é 2 toneladas, que é 2.000 quilos, multiplicar por 0,9, vai dar quanto? 1.800. Tá? Então, se lembra que eu falei, ó, só que como o sinal aqui está negativo, vai dar menos 1.800. Se eu somar 1.800 menos 1.800, vai dar quanto? Zero, que era a quantidade de movimento inicial que eu tinha no começo do meu estudo. Ok? Então, só para vocês entenderem como que não é uma coisa complicada, é uma coisa bem simples, é só analisar com calma que a gente consegue resolver a questão. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a querer falar de impulso, mas antes a gente vai ter que ver outra forma de escrever a segunda lei de Newton. Esse livro aqui, ó, o Principia,
foi um dos livros mais importantes para a física, ou se não o mais importante, que foi o primeiro livro a sintetizar as ideias da física de Isaac Newton. Foi onde ele apresentou suas 3 leis de Newton, tá? Aí apresentou muitos outros estudos sobre física. Então, só que quando ele apresentou as leis de Newton lá no princípio, ele apresentou ela de uma outra maneira. Ele apresentou dessa maneira aqui, ó, tá? Que a força nada é igual a variação da quantidade de movimento dividido pelo intervalo de tempo, tá? Então, a maneira que ele apresentou a segunda lei de Newton, que é força igual a ma, foi dessa maneira aqui, tá? Ah, professor, mas como assim? É fácil entender. Força não era m vezes a aceleração, massa vezes a aceleração, só que o que aqui é o quê? Massa vezes velocidade. E velocidade não é aceleração, não era velocidade dividido pelo tempo, pelo intervalo de tempo ΔT. Então, se vocês for imaginar aqui, ó, isso aqui vai ficar o que é mv dividido por ΔT. V dividido por ΔT é a aceleração. Então, por isso que não importa a maneira que eu escrevo a segunda lei de Newton, é aquela ou essa, é a mesma coisa, só que escritos de maneiras diferentes. Ok? Por que a gente trabalhou? Por que eu apresentei aquela maneira de trabalhar? Porque daquela maneira eu consigo trabalhar com uma questão com o impulso. O impulso que eu vou chamar aqui é o I. Realmente, o impulso é aquilo mesmo que vocês já entendem na prática. Se eu der um empurrão em alguém, eu vou dar um impulso nessa pessoa. Claro que se for muito forte, a pessoa vai para o chão, né? Mas eu estou dando um impulso. Se eu chuto a bola, eu estou dando um impulso na bola. Se eu estou uma tacada na bola de bilhar, eu estou dando um impulso naquela bola de bilhar. Tá? E como que funciona esse impulso? Esse impulso vai depender do quê? Da força que eu estou atuando, certo? E do intervalo de tempo que eu fico atuando com aquela força sobre o objeto. Porque depois que eu dei um impulso, aquele objeto já adquiriu sua velocidade. Ele não vai mais mudar a velocidade. Claro que vai perdendo velocidade conforme vai passando o tempo, mas isso é outra coisa. Mas depois que ele adquiriu, ele vai com aquela determinada velocidade depois do impulso, ok? Então, o impulso nada mais é do que a força vezes o intervalo de tempo que a força atua naquele objeto. Então, é só o ΔT ali, é só o momento que eu bati na bola. Enquanto meu pé está tocando na bola, que eu estou tanto fornecendo impulso. Quando eu empurro a pessoa, é só o momento que minhas mãos estão tocando naquela pessoa. Tá? Então, o ΔT é só esse intervalo de tempo. Olha a definição aqui do impulso. O impulso é dado pelo produto da intensidade da força pelo intervalo de tempo durante o qual ela atua. Por isso que eu falo, é só o momento que há o contato entre o pé e a bola, entre as mãos de quem empurra e a pessoa que está sendo empurrada. Ok? Ou uma colisão, só no momento entre a colisão que acontece o impulso. Então, eu posso calcular o impulso dessa maneira, e se eu voltar aqui, ó, passar esse ΔT, multiplicando aqui, ó, vai ficar força vezes ΔT. Força vezes ΔT, eu vi que é o valor de impulso. Então, eu também posso escrever um impulso sendo igual a quem? A variação da quantidade de movimento. Tá? Claro, porque quando eu bato numa bola, a bola está parada. Chutei ela, ela adquiriu uma velocidade, então ela adquiriu uma certa quantidade de movimento. Então, o meu impulso também é calculado por essa diferença da quantidade de movimento que ela adquiriu. Né? Quando ela estava aqui parada, que ela tinha zero, porque a velocidade era zero, e quando eu chutei, a quantidade de movimento que ela adquiriu depois do meu chute. Ok? Então, também posso calcular o impulso dessa maneira. Tranquilo?
E qual é a unidade no sistema internacional? Está aqui, ó, quilograma vezes metro por segundo. Ah, professor, mas é a mesma unidade que a quantidade de movimento? Sim, é a mesma unidade que a quantidade de movimento. Tá? Por isso que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Ok? Ah, professor, mas posso usar essa aqui em Newton vezes segundo? Claro, porque aqui, ó, força é Newton e o tempo é segundo. Ambas as unidades são a mesma coisa. Posso usar uma ou outra. Tanto faz. Ah, qual que eu devo usar, professor? A que vocês preferirem. Ok? Para ficar um pouquinho mais claro, o exemplo 3. Tá? Esse exemplo 3 aí é um pouquinho mais complicado, mas, então preste bastante atenção para entender. Tudo bem? Então vamos lá. Uma bola de massa de 0,5 kg é chutada para o gol, chegando ao goleiro com velocidade de 40 metros por segundo e rebatida por ele. Sai com velocidade de 30 metros por segundo numa direção perpendicular ao movimento inicial. O impulso que a bola sofre, graças à intervenção do goleiro, tem módulo em. Então, ele quer calcular o impulso, ele quer quanto vale esse impulso que o goleiro deu na bola. Com qual parte? Ele deu com a mão, né? Uma pessoa chutou, o goleiro pulou e deu um impulso nessa bola, tirando da bola da direção do gol. Então, vamos aqui, ó. Parece uma coisa de outro mundo, né? Esse slide aí, mas vamos entender aqui, ó. Primeiro aqui é a nossa bolinha. Não tinha bolinha, só tinha a cara aqui sorrindo. Está indo na direção do gol. Tá? Então, esse aqui é o movimento inicial da minha bola. Tudo bem? Qual é a velocidade inicial dele? Vou botar aqui, ó, velocidade inicial, deixar no horizontal x igual a 40 metros por segundo. E no y, ele está com zero, né? Porque ele só está indo na direção x. A velocidade inicial dele é zero. Mas por que agora apareceu um x e um y? Claro, porque agora tem dois movimentos. Qual é o outro movimento? Quando o goleiro rebate. Ele falou que vai sair na perpendicular, ou seja, a bola estava vindo aqui, ó, com a porrada do goleiro, ela saiu na outra direção. Saiu com nessa direção aqui, ó. Tá? Então, a velocidade final dessa bola, em x vai ser zero, porque saiu só para cima, e em y vai ser quanto? 30 metros por segundo. Ok? Então, saiu aqui, ó, 30 metros por segundo. Agora vamos entender um pouquinho, antes de a gente ir. Para onde será que, qual direção foi esse impulso? Foi na direção em X ou na direção em Y? Vocês vão ver que não foi em nenhuma nem outra, foi numa direção aqui, ó. O impulso foi nessa direção aqui, ó. Tá? Se vocês olharem aqui, ó, forma o triângulo. Por quê? Ele precisou dar um impulso nessa direção para anular o impulso que estava vindo aqui e dar um impulso de 30, que foi o que a bola saiu. Tá? Como que eu faço para calcular isso? Bem simples. A gente viu que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, eu tenho que calcular a quantidade de movimento inicial, fazer menos a quantidade de movimento final. Olha só, mas o professor falou que no outro slide ela se conservava, desde que não haja, desde que as forças externas que agem sobre ele é nula. Aqui não, aqui eu tenho uma força externa. De quem é a força externa? Do goleiro. O goleiro bateu para desviar. Então, a quantidade de movimento não se conserva mais, tá? Então, só vocês tomarem cuidado para não se confundirem com isso aí. Tudo bem? Então, calculei a quantidade de movimento inicial. Vou calcular nas duas direções, em x e em y. Aqui a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Aqui essa velocidade eu tenho velocidade inicial em x, tá? Por isso que tem esse VIX. Vai ser igual a 0,5 vezes 40, que vai dar 20 kg metro por segundo. Em y, a velocidade em y é zero, né?
a massa, vezes, qualquer número vezes zero, vai dar zero. Ok? Agora, eu vou calcular a quantidade de movimento final. Em x, qual é a velocidade aqui em x final? É zero, né? Velocidade f em x é zero. Velocidade final em x é zero. Então, está aqui. E a velocidade final em y foi de 30. 0,5, que é a massa da bola, vezes 30, vai dar 15 kg vezes metros por segundo. Ok? Agora, o impulso é igual ao ΔQ, então eu vou calcular o ΔQ. Só que nesse caso eu vou ter que dividir ele em duas partes, porque eu tenho o ΔQ em x e o ΔQ em y. Ah, professor, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, tá? Então eu não posso somar como se fosse números, tenho que tratar eles como vetores. Fazendo aqui, ó, QFX menos QIX. QFX vale quanto? Vale zero. QIX vale 20. 0 menos 20 kg vezes metro por segundo. Vezes metro dividido por segundo. Agora, calcular a variação da quantidade em Y, mesma coisa. A quantidade de movimento final em Y menos a quantidade de movimento inicial em Y. QFY vale 15 e QIY vale 0. 15 menos 0 vai dar o 15, tá? Só que agora eu tenho que somar. Agora vem essa figurinha, isso aqui, ó. Um está indo nessa direção e o outro está indo aqui, ó. Nessa direção aqui, ó, menos 20, tá? Pode ver que o menos, porque, ó, esse aqui eu considerei positivo, por isso que ele está indo aqui no negativo. Para calcular o impulso, basta eu somar esses dois aqui, ó. Porque eu calculei a diferença entre eles, agora eu tenho que fazer a relação, a somar vetorialmente eles. Ah, professor, se eu deixasse aqui, né, se não precisasse somar, né, poderia, esse resultado também seria considerado, tá? Mas como eu quero o impulso total, eu vou ter que somar esses dois de forma vetorial. Para somar aqui, só usar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? O impulso vai ser essa seta, que é nessa direção que o goleiro vai aplicar a porrada para a bola sair para cima, tá? Por que nessa direção? Porque teve que anular a velocidade que vinha contra essa direção, por isso que ele teve que bater nessa direção. Então a bola foi para cima e não entrou no gol. Tá? Então o impulso está aqui. E aqui é o delta QY, essa aqui, e aqui eu tenho o delta QX, ok? Então vamos lá. Delta QX vai ficar 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. E ao quadrado vai ser 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. E ao quadrado vai estar 400, porque menos 20 vezes menos 20 vai estar 400. Mais 15 vezes ao quadrado vai dar 225. Então, 400 mais 225, 625. Tirou a raiz, o impulso foi de 25 kg vezes metro por segundo. Tá? Esse foi o impulso que o goleiro teve que dar na bola para tirar essa bola que vinha a 40 metros por segundo e fazer ela sair a 30 metros por segundo numa direção perpendicular a que a bola vinha. Tá? Esse é um dos exercícios mais complicados que vai ter, tá? Então não se apavorem, mas eu resolvi fazer ele com vocês para que vocês, né, entendam que como que a quantidade de movimento, o impulso, são tudo grandezas vetoriais. O impulso também é uma grandeza vetorial. Ok? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Depois vou deixar uma lista de exercícios para vocês sobre esses conteúdos aí. E depois eu passo certinho a data aqui para vocês entregarem. Ok? Um abraço para todos aí. Valeu, pessoal.
Deixa eu cancelar aqui a minha gravação. Valeu, pessoal. Um abraço a todos aí.